Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, a RM, Mesh Talk, câmera IoT e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Definitivamente é o ano do podcast. Estão falando mal do podcast, que o podcast brasileiro é só mesa redonda. E eu queria tecer aqui alguns comentários. Não exatamente em defesa do podcast, porque eu não sou, né? Não sou advogado do podcast. Mas tecer alguns comentários. Primeiro, eu sempre gosto, apesar de não achar válido, eu sempre gosto de extrapolar para outros universos. Porque assim você consegue saber se tá fora da norma ou não. Não quer dizer que a norma seja boa. Não tô dizendo isso. Só tô dizendo se foge ou não na norma. Por exemplo, um político foi lá e roubou. Aí, como hoje política é time de futebol, a galera fala, mas o fulano outro também roubou. Não é um argumento válido, né? Quem roubou tem que ser lidado. Mas mostra de alguma maneira que a norma, não tô dizendo que é ético, tô dizendo que a moral do grupo, desse conjunto, faz isso. É permitido dentro dessa moral, embora não seja ético, né? Crime, enfim, né? Tem todo o aspecto legal também. Então, primeiro de tudo, né? Extrapolando. Se você olha os outros meios, né? Livro, por exemplo. O que você tem no livro é basicamente alguém contando uma história. Tem coisas especiais como a poesia, mas essencialmente o cara tá contando uma história. Tem uma variaçãozinha na maneira de contar a história. Às vezes tem um narrador, às vezes não tem um narrador, mas é assim, bem simples. Se você olhar os filmes eles contam histórias, sejam reais, documentários ou fictícias. Você olha pra TV, você tem um jornal, as notícias, você tem uma galera que comenta em cima das notícias, você tem os filmes, séries, novelas que entram nessa parte de história criada. Tem os eventos esportivos, a galera ali que comenta em cima, né, mesa redonda em cima dos eventos esportivos e só, não tem muito mais coisa. Então você lê a crítica do Daigo Oliveira, editor internacional da Folha de São Paulo, você parece que tem zilhões de possibilidades. E não tem exatamente assim, zilhões de possibilidades. Filme, TV, podcast, rádio, é um meio e você grava, imprime ali o que você quiser. Mas não tem tantas variedades assim. Você vai ter storytelling ou mesa redonda. Você vai juntar isso para distribuir trocentos conteúdos abertos, conteúdos fechados, comunicar com uma empresa, fazer com que empresa a nível nacional todo mundo tenha acesso à informação, como se fosse um comunicado, um e-mail, só que você pode distribuir por podcast. Parte educacional, tem vários meios de você usar um meio podcast. Esse é um ponto. Isso mostra também, a gente tá falando de um jornalista, ele faz a crítica, tece alguns comentários técnicos, exatamente por ser jornalista, bem apropriados, concordo. Se eu comentar alguns desses pontos técnicos, você vai passar a odiar alguns podcasts. Por exemplo, repara como muita gente fala, é o que eu chamo de barulho do cérebro, né? A pessoa tá pensando e sai falando qualquer coisa. O né, você também repara muito, né? Os editores têm um trabalho gigante pra retirar esses os nés da vida, esses cacuetes, exatamente porque não são locutores do ponto de vista jornalístico. Só que isso não é uma falha única e exclusiva de podcast. Isso acontece também em TV. Vai ver, tem o host, o apresentador, ele não pode deixar buraco. Não pode. Olha o Faustão no domingo, ele sempre tá falando alguma coisa, não tem espaço, não tem o branco. Já você pega a Fátima Bernardes no programa da manhã, você vê como que tem pausa. Pode reparar. Eu não vou falar outras características técnicas, porque senão vou estragar. Você vai começar a reparar. São coisas simples, mas que você passa a reparar e vai estragar a experiência de muita coisa. E chama também a atenção, ele como jornalista, a desconexão com a realidade. Do ponto de vista técnico, tá legal, tá ok. Só que hoje a gente não quer mais a notícia. Hoje a gente quer uma notícia amiga. Hoje a gente quer comunidade. Tudo bem que o cara fala tudo bem que o cara gagueja, tudo bem que o cara diz né, porque o cara é teu amigo, é como se você estivesse conversando com seu amigo. Você pode ter podcasts universais, podcasts mainstreams, como você tem programas de TV universais, mas a tendência no podcast é que seja uma coisa extremamente nichada por afinidade. Aquela galera curte esse carinha aqui desse jeito. Então, concordo bastante com a opinião do Daigo. Acredito realmente que para ele a experiência tenha sido insuportável ouvir podcasts como ele descreve, exatamente porque não achou a afinidade, não conseguiu achar aqueles podcasts que o agradassem. Da mesma maneira que a mídia tradicional, o jornalismo tradicional é insuportável para muita gente. Notícias. Cocatec.
Tem várias coisas legais para pontuar nessa quarta-feira. Vou começar pontuando a contratação da Apple de um chefão da ARM, 10 anos de ARM, 20 anos de história, passou pela AMD, Intel, 10 anos de ARM, e mostra o esforço que a Apple está seguindo para que a gente tenha Macs com a ARM. Isso não é nenhuma novidade. Se a gente olhar para trás, né, como dizia Jobs, a gente consegue conectar os pontos à própria previsibilidade que a gente tem com os iPhones que usam a ARM. Todo ano a gente tem iPhone, a gente não tem nem a menor dúvida que setembro de 2019 a gente vai ter um novo iPhone. Atrasou o 4S um mesinho, foi em outubro. O 10 também atrasou um pouquinho, né? Chegou em novembro. Tem, vou chamar aquela de segunda linha que chega em março, né? O SE, que não tem lá tanta previsibilidade, mas todo ano, setembro, tem um novo iPhone. Mac era assim, até 2013, você tinha um ciclo de Mac mais ou menos a cada 9 meses. Era aquele começando no início do ano, o early, aí passava 9 meses, vinha o late do final do ano, passava 9 meses, vinha um do meio do ano, aí depois repetia o ciclo. Início do ano, final do ano, meio do ano, início do ano. Era mais ou menos isso. Você tinha uma previsibilidade. Hoje você não tem essa previsibilidade, muito porque a Intel não consegue entregar os chips. A Apple já está começando a dividir, a colocar mais ARMs dentro do Mac. Ah, não, você vai cuidar aqui da segurança, criptografia. Ah, o Touch Bar é praticamente um Apple Watch, então tem um Apple, entre aspas, tem um Apple Watch dentro do Mac. Você vai quebrando até. Não vai acontecer agora, acredito. Não vai ser ainda esse ano. Eu, pessoalmente, por isso que eu tô comentando isso, acredito que o melhor Mac hoje é esse que saiu agora de 2019. Tá para chegar no final do ano aquele de 16 polegadas, não deve ser ARM. 16 polegadas, muda o shape, muda o formato, vai mudar a organização interna. Talvez sim, venha com um teclado melhor, mas é primeira geração e a gente sabe como é primeira geração Apple. Então vai ter algum problema, melhor pegar a segunda. Então aí a gente já tá falando de uns 2, 3 anos. A ARM também vai chegar daqui a uns 2, 3 anos, mas primeira geração. Então só vale a pena pegar daqui a outros 2, 3 anos, então vai dar aí uns 5, 6 anos. Hoje o MacBook Pro 2019 é o melhor Mac que tem a garantia do teclado. Se tiver problema com o teclado, leva lá. Ok, vai ficar uma semaninha sem Mac, mas você tá garantido. Outra coisa para pontuar também foi a Oppo, que mostrou duas coisas. Uma delas é a câmera frontal escondida atrás da tela, como funciona, né? Não tem notch. Aí também nenhuma novidade, entre aspas, isso aí é carne de vaca. É uma coisa que vai acontecer, é uma questão de tempo, ainda assim, claro, bacaninha de ver. Mas o que eu gostei mesmo foi o Mesh Talk que apresentou a Oppo. O que é esse Mesh Talk? Você vai conseguir usar uma rede de telefone paralela para conversar e para mandar mensagens. É limitado porque é como se fosse um protocolo de comunicação. Pensa num WhatsApp, é como se fosse um WhatsApp só para aparelhos Oppo. E você tem a comunicação entre os aparelhos Oppo. Tem um alcance de 3 km e aí você pode trocar mensagens dentro desse raio. Você pode criar até uma rede e ampliar esse raio. Não é ainda o ideal, mas por que eu gostei? Falou a palavra mesh. Você começa a imagina se todos os aparelhos servissem como uma espécie de roteadores até você chegar na antena. Se a antena tá ali forte, pertinho de você, ok, você faz a comunicação direta. Mas o sinal tá mais fraco. Se você conseguisse fazer a ponte através de outros aparelhos. Olha que bacana. E a terceira coisa que eu pontuaria é a câmera de internet das coisas. Tem câmera dos deputados, vai ter a câmera IoT, que vai ser um colegiado, vai ter membros do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, da Economia, da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Saúde, Desenvolvimento Regional, porque tem muito a ver, você tem automação, sensores que você coloca nas plantações. A IoT não é uma coisa só de tecnologia, é tecnologia sendo aplicada com esse decreto. A IoT pode ser caracterizado como um serviço de valor agregado e assim não vai ter a cobrança de SMS. É o início da coisa, tem que mexer ainda um pouco mais no decreto, mas é tipo um marco civil. Começou ali, né? Vai ter alguns desdobramentos em cima. Tá começando a discussão, a câmera, a IoT vai começar a discutir as coisas. E a internet das coisas, cada tecnologia, ela tem aquelas ondas. A gente tem muito o 3D, né? Vai e volta, tem o 3D, que acaba misturando ali com realidade aumentada, realidade virtual. Na prática, ainda não pegou, tem essas ondas, mas ainda não pegou, porque ainda não tem o dispositivo, aquele dispositivo. Tem a onda das impressoras 3D, que também ainda não pegou, até por uma questão da indústria ter que se remodelar. Eu deixo de vender para você e você passa a imprimir a coisa em casa. Tem os momentos de idas e voltas, agora tá muito na moda o 5G, quantidade de países implementando 5G. Tinha aqui no Brasil, lá em Florianópolis, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, tem essas ondas, mas a internet das coisas vem se mantendo uma constante ao longo do tempo nessas ondas. Tem aí também, né, vale citar, automação, inteligência artificial, blockchain, né, a parte das criptomoedas, robótica, biometria, drones, computação quântica. Esse é o panorama da tecnologia hoje. O que mais que a gente pode comentar? Da mesma maneira, né, falei que
a indústria, o comércio, fica meio assim com o 3D, as impressoras, porque perde parte da sua receita, a ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, falou, pô, esse negócio aí de... Você vai baixar mesmo o imposto sobre os smartphones? Faz isso não, rapaz, vai dar ruim aqui pra gente. Quer fazer uma redução? Faz uma reforma tributária, que também nos beneficia, não vai fazer uma coisa só pra baixar imposto de importação. Falei semana passada do HDMI 2.1, agora tá chegando também o DisplayPort 2.0. Você vai conseguir ter até 2 monitores 8K, ou então um monitor de 16K. 16K. Você vai conseguir colocar 2 monitores 4K a 144 Hz, fusão sem compressão. Se colocar compressão, dá para otimizar mais. Previsão que isso chegue no mercado no final de 2020. De Apple, rolando mais um processo por causa de um iPad que pegou fogo. Aí você entende porque que a Apple falou, MacBook Pro tá pegando fogo, não usa antes de trocar a bateria. Tá protegendo dela. Eu costumo dizer que é mais fácil ganhar na loteria do que um Mac explodir. Entretanto, porém, todavia, todo dia tem alguém ganhando na loteria. Então, pode acabar sendo você. Melhor você efetuar o reparo o mais rápido possível. O que mais que a gente pode comentar? Brasil tá na lista top 7 das invasões hackers. 85%. Achei até um número baixo. Devia ser 100% de pessoas que conhecem ou já foram vítimas de hackeragem de alguma maneira. 76% tem receio de roubo de identidade e 63% tem receio de até segurança física. No roubo de identidade também entra roubo de cartão de crédito. Huawei paga coisa de 5 bilhões de trumps de propriedade intelectual para empresas americanas, para colocar um pouco de complexidade. Tem alguns limites que a gente não pode cruzar. Tá rolando a espionagem? Não tem jeito, não tem como fazer negócio, ao menos em tese. Mas o demais é negociável. E a coisa não é tão retinha, tão linear, tão simples de equacionar. Google, por exemplo, perderia coisa de 1 bilhão de usuários se o Android não pudesse mais estar presente na Huawei. O mundo tá com 7, 8 bilhões de pessoas. Google, só de Huawei, perderia 1 bilhão de usuários. Xiaomi foi autuada pelo Procon, basicamente porque não tem as informações em português, manual de instrução, informações de segurança, não tem a origem, não tem quem importou. Ainda não tô sacando qual é dessa nova Xiaomi, viu? O CC9 começando a aparecer por aí, câmera traseira tripla, alinhada verticalmente, mais uma furaçãozinha pro flash, 48 megapixels, câmera frontal 38 megapixels, que é mais de Google. Você vai conseguir agora apagar automaticamente o seu histórico da web e de localização, porque o Google começou a liberar esse recurso. Você vai ter a opção de deixar lá eternamente, guardar os últimos 3 meses ou guardar os últimos 18 meses. Eu até, às vezes, uso histórico, mas acabo usando o histórico da minha navegação, histórico do meu browser. Obviamente que esse histórico é usado para te dar resultados mais apurados, mas no geral eu já tenho isso desligado por padrão. Então, não sinto falta não. Eu recomendaria a você também desligar tudo. E se tiver algum problema, se você sentir falta de algum recurso, aí você volta e habilita. Restringir ao máximo o acesso à informação. De Facebook, pediu desculpas em relação ao caso da Pelosi, o vídeo alterado. Na verdade, só a rotação do vídeo para fazer com que ela parecesse bêbada. Lembrando que agora os Estados Unidos começa a corrida eleitoral à presidência. E aí é o Facebook sendo Facebook, né? Dá aquela miguelada, vê o que vai acontecer e depois vem pedindo desculpinha. Precisa ter uma política clara em relação a esses deepfakes aos pouquinhos, pela pressão da sociedade, né? Esconder os likes do Instagram para tornar um ambiente um pouco mais amigável. Amigável no sentido de não competitivo. Seu engajamento talvez mais autêntico. O Facebook também está experimentando no aplicativo um controle melhor, um gerenciamento melhor das notificações. Você vai na versão web e você tem um marcar tudo como lido. Eu acabo fazendo isso. Eu respondo algumas coisas pelo iPhone, só que eu não tenho como apagar todas as notificações. Eu tenho que ir lá na web depois, no desktop, marca tudo como lido. E por último, registrar que o WhatsApp está começando a testar compartilhamento de status com o Instagram, com o Facebook. Pode até mandar pro Google Fotos, pro Gmail. Isso parece uma bobeirinha, mas um detalhe que a gente tem que ficar ligado, Facebook atento, se protegeu nessa questão, é que estaria de alguma maneira unificando, não que não esteja, unificando as contas. Então, peraí, esse WhatsApp aqui, né, desse Facebook, e o Facebook falou, não, a gente não tá unificando, só tô usando as APIs públicas, então tô só mandando lá pro Facebook, mandando lá pro Instagram, não tem nenhum compartilhamento de dados. E assim, acreditando no Zuck, como acredito em cabeça de bacalhau, coisa que nunca vi, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.